Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um trecho aqui de uma fala do irmão Rubens, onde ele fala que o Deus do Antigo Testamento é mau, portanto ele não pode ser o Pai de Jesus Cristo, que é bom, que é luz, que é amor. E então eu vou te mostrar o que está por trás disso e vou também mostrar, irmãos, olha, é impressionante. O texto, ele está acusando Deus de ser mau, e eu vou te mostrar que é justamente o contrário, é impressionante. Por quê? Porque a forma que ele vai pegar o texto e apresentar, realmente dá para você falar, nossa, esse Deus não pode ser bom. Dá a entender isso. Mas eu vou te mostrar o que está por trás disso. Deus está justamente preservando a vida. Porque o irmão Rubens, ele está pegando um trecho da Bíblia e fazendo o que ele quer. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para pedir a você encarecidamente, em nome de Jesus mesmo, como cristão eu peço, porque está me incomodando. Eu queria que você parasse nesse vídeo que eu vou fazer aqui hoje para você entender como nós não podemos confiar nessas novas teorias, lançando versículos isolados, pegando trechos da Bíblia, e eles dizem, olha, tá vendo como isso aqui está dizendo isso? E você vai olhar o contexto é outro. Mas você já ouviu falar na Bíblia, você já estudou na Bíblia como Deus trata o homicídio? Você já parou para pensar por que é que Deus, ele era radicalmente contra o homicídio? Deus tratava uma pessoa que matava intencionalmente de uma forma e quem matava sem intenção de outra forma. Porque Deus entendia que a vida humana ninguém tem o direito de tocar. E Deus preservava isso de uma tal forma que aquilo que você vai ver o irmão Rubens falar, parece que ele está dizendo isso, mas é justamente o contrário. Isso me impressiona. Mas vamos lá, vamos estudar isso aqui hoje. Vamos lá, vamos ver o irmão Rubens falando primeiro. Você tem dúvidas de que Jeová não é o pai do Messias? O pai do Messias aceitaria sacrifícios humanos? Certa ocasião ficou sem chover em Israel. E agora as pessoas sugeriram a Davi, nos entreguem os filhos de Saul, para que nós ofereçamos ele em sacrifício ao Senhor, para que chova em Israel. Davi disse, vá, faça-o. E aí autorizou a morte dos filhos de Saul, o rei anterior, em holocausto, em sacrifício a Jeová, para que a chuva parasse. Coloque o pai do Messias no lugar desse Jeová. Será que o pai do Messias, que é amor, e nele não há sombra de variação, aceitaria sacrifícios de animais, carneiros, touros e também de seres humanos? Então, gente, o que acontece? Olha só. Então, vamos lá. Como Deus é mau, né? Deus permitiu, não estava chovendo, então Deus ele falou, sacrifica aquele pessoal lá de Saul, sacrifica lá 7 pessoas para que eu mande chuva, porque eu preciso de sacrifícios humanos. Eu sou um Deus sanguinário. Você vai entender, irmãos, que absurdo, que texto mal interpretado. Mas a gente precisa compreender o que está por trás disso. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. O irmão Rubens, ele disse que nem conhece essa doutrina, mas ele defende uma doutrina chamada gnosticismo. Coincidentemente, é a mesma doutrina apoiada pela ONU. O gnosticismo está vinculado, ele tem muita semelhança com os mesmos princípios do hermetismo, da teosofia, da cabala judaica, que enxerga o Deus do Antigo Testamento de outra forma. Sim, a cabala judaica também. Então, o que acontece? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu vou explicar isso para vocês em outros vídeos. Por quê? Veja bem, entenda aqui o que eu vou explicar. Como o irmão Rubens, entenda para não dizer que eu estou acusando você. Entenda o meu raciocínio. Como o irmão Rubens, ele é um dos principais, um dos primeiros defensores da doutrina que ficou conhecida como desigrejados ou destemplados. Como ele é um dos principais nomes dessa corrente, eu vou colocar esse vídeo aqui de hoje nesta playlist.
E nesta playlist eu vou te explicar mais na frente o que está por trás disso. Eles estão querendo nos tirar da Bíblia Sagrada, né, nos tirar desse conceito de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é o Messias Salvador, e aí eles vão distorcer a ideia de Jesus, por isso eles só chamam Jesus de Messias. Então essas correntes querem nos levar para uma espiritualidade primordial, como eles chamam, um perennialismo, e então cada ser humano vai se conectar com o divino a partir de algo individual. Então o que eles estão fazendo? Eles estão desacreditando a igreja de Jesus Cristo de todas as formas. Então eles estão pegando esses crentes sinceros, esses que realmente lutam pelo verdadeiro evangelho, estão colocando muitas teorias para tirá-los da igreja. O que vai sobrar? O lixo que está aí. Então, ao invés de nós defendermos a verdadeira igreja bíblica, como mostra-nos o livro de Atos, as cartas de Paulo, as igrejas que Paulo fundou, as doutrinas que Paulo estabeleceu para serem guardadas pela igreja, os pastores que Paulo ensinou, treinou, preparou para arrebanhar, apacentar aquelas ovelhas ali, a igreja seria a guardiã e a propagadora da sã doutrina, como Paulo diz. A igreja organizada seria essa defensora, né? Aquela que preservaria essa sã doutrina. Essa igreja está sendo destruída de todas as formas. O que está sobrando? Esse lixo. E você, que é um crente sério, está sendo induzido a buscar somente, sozinho, a sua conexão com Deus, tá? Mas isso é um outro assunto. Mas vamos aqui para o texto bíblico para você ir compreender. É porque, gente, eu preciso que você comece a analisar de forma mais ampla o que está acontecendo. Essa é minha área, é meu campo de estudo. Então vamos lá. Você vai ficar abismado com o que o irmão Rubens aqui está falando. Então, primeiro, vamos aqui para o texto bíblico aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos aqui. Olha o que acontece. Primeiro, Deus não era mau. O que estava em questão aqui era o que representava para Deus o crime de homicídio. Por incrível que pareça, Deus sendo acusado de matar, sendo que Deus está indo na linha contrária. Saul tinha praticado quase um genocídio. Saul tinha praticado quase um genocídio. Agora vamos entrar aqui no conceito de Deus. Por que Deus era tão rígido com quem matava? Gênesis capítulo 9, ainda no tempo de Noé, Deus fala assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do homem, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, muito antes da lei, Deus está dizendo: eu vou requerer o vosso sangue. Porque ele está dizendo: Deus fez o homem segundo a sua própria imagem. O que ele está dizendo? Você que está me ouvindo é a criação, é a criatura de Deus, a criação de Deus feita conforme a sua própria imagem. Deus soprou em você o fôlego da vida. Portanto, você deveria ser, ou você, se não é, mas Deus entende que o homem é como se fosse um próprio representante do Criador na terra. E por isso todo ser humano deveria honrar e glorificar a Deus e propagar o nome de Deus. Então, você, além de você ter o sopro divino na sua vida que te tornou alma vivente, o sangue que você carrega nas suas veias, ele representa a própria vida. Olha o que Deus fala aqui: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, você que derramou sangue. Então, pelo próprio homem, ou seja,
Se você derramar sangue humano, o próprio humano vai derramar o seu sangue. Parece vingativo, não parece? Mas Deus está colocando nisso aí um princípio divino. Ninguém tem o direito de tirar sangue de ninguém. Ninguém tem o direito de derramar sangue de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Portanto, Deus estabelece uma lei que aparentemente é dura, é injusta, mas a ideia era: temam. Temam, porque a vida é preciosa, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Derramar sangue significa derramar vida, porque não que a vida, o sangue seja a vida, não é isso, mas o sangue representa a vida, porque um ser humano sem sangue ele não vive. Então o sangue é símbolo de vida. Só que entendam isso, além desse ponto, nós vamos compreender que isso está apontando para Cristo, uma vez que quando ele entrega a sua vida, ou seja, quando ele derrama o seu sangue, ele está expressando o amor de Deus pela humanidade e está expressando também o seu perdão, né? Dos nossos, o perdão de Deus pelos nossos pecados. Então veja que essas coisas têm que ser conectadas. Então Deus, ele era implacável com aquele que matava outro. Nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de ninguém. Então Deus começa a dizer o seguinte: olha, aquele que agir dessa forma, por essa forma ele será punida. Deus está dando aqui um exemplo de justiça que não vai ser mais e nem vai ser menos. Vai ser a justiça feita conforme o que você errou. Conforme o teu pecado, conforme o teu erro, você vai ser punido. Deus não quer mais, mas também não quer menos. E assim deveria a sociedade compreender, não que Deus seja um Deus vingativo, mas primeiro, que Deus é justo. Aquele que derramar sangue terá seu sangue derramado. Aquele que derramar sangue humano, pelo humano vai ter o seu sangue derramado. E segundo ponto, a vida é tão preciosa que Deus não admite que ninguém ouse tentar tirá-la. Porque se você está respirando, é porque tem sopro de Deus na tua vida. Quem sou eu para usar contra a sua vida? Então vamos seguir aqui. Levítico capítulo 17, Deus fala assim: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Você vai entender a situação de Saul, tá, gente? Daqui a pouco. Portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, veja, a vida da carne é o sangue. Por isso tenho dito ao filho de Israel: não comereis sangue de carne nenhuma, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Parece duro? Parece. Um ponto que eu esqueci de falar. Deus está pedagogicamente, paulatinamente, progressivamente, levando Israel a entender que a vida humana é sagrada. Nós estamos falando aqui de um Oriente Médio. Estamos falando de uma cultura de 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Estamos falando de um período em que havia esse tipo de comportamento, em que pessoas matavam por matar. E Deus pega um povo, tira ele do meio dessa cultura para aos poucos ensinar esse povo. Mas tudo vai o quê? A ideia é chegar no sangue de Cristo, para que o homem entenda que toda a carnificina que acontecia era fruto do pecado. Era uma civilização, era uma sociedade, era uma época realmente de costumes absurdos, selvagens muitas vezes, e que Deus não vai transformar o povo do dia para a noite, mas Deus progressivamente está ensinando até chegar a Jesus Cristo, aonde todo o pecado foi colocado sobre ele, estava sobre ele, e ele então vai dizer: gente, eu já fiz toda a justiça que o homem precisava. Toda a justiça de Deus foi executada na minha pessoa. Agora aprendam a amar. Toda a carnificina que vocês viram até hoje é fruto do pecado. Deus está trazendo essa mensagem aos poucos. Então vamos lá. A vida do animal está no sangue. Então sangue representa a vida. Claro que isso aqui é uma metáfora. Então o que é que nós vamos aprender hoje aqui? Sangue representa a vida. A vida humana veio de Deus e o homem é a sua imagem e semelhança. Portanto, a vida que está em mim é a própria vida de Deus.
O homicida carregava sobre si a culpa de sangue. Guarde isso, o irmão Rubens não falou, mas havia sobre Saul a culpa de sangue. O que é a culpa de sangue? Quando você tirava a vida de alguém, logo havia uma culpa sobre você. Qual culpa é essa? A culpa do sangue, a culpa de sangue. Significa dizer que você derramou sangue humano. Significa dizer que você cometeu um dos pecados mais abomináveis diante de Deus. Você tirou a vida de alguém que você não tinha o direito. Você tirou talvez o bem natural mais precioso que um homem tem, que é a sua própria vida. Quem é que não teme por sua vida? Quem é que não procura preservar sua vida? Quem é que não procura um médico quando vê que tem uma doença grave? Por quê? Porque nós, instintivamente, nós procuramos preservar a nossa vida, porque isto é sagrado, é o sopro divino dentro de você. Então, quando alguém derramava sangue de forma injusta e tirava uma vida, você passava a ter a culpa de sangue. E Deus não tolerava isso. Então, isso exigia punição. Quarto ponto que nós vamos estudar aqui hoje. Deus estava preservando as pessoas dos homicidas intencionais. Aquele que matava porque queria matar. Aquele que tinha a intenção de matar. E você vai ver que coisa curiosa que a Bíblia fala sobre isso. Homicídio sem intenção, na linguagem de hoje. O culposo não é o doloso, o homicídio culposo sem intenção não era vingado com vida. Exceto uma situação. Gente, isso aqui eu acho que talvez muitos de vocês não saibam. Quando alguém matava sem intenção, eu matei sem querer, você não carregava a culpa de sangue, você era julgado, mas você tinha ali uma penalidade, que eu vou te explicar aqui agora, leve, porque você não matou porque quis. Mas o curioso é que tinha uma exceção. Tinha uma exceção em que você matava sem querer e, no entanto, você ia pagar com sua vida. E você vê que coisa curiosa, né? Mas vamos lá. Saul praticou quase um genocídio. Não foi que Deus falou, Davi, mata lá o pessoal de Saul, tá? Porque eu tô precisando aqui de sacrifício humano. Não foi isso, não. Por isso que eu falo que estudar a Bíblia é importante. Pegar trechos isolados, sabe, faz o que estão fazendo aí hoje. E eu tenho feito uma luta aqui na internet para tentar mostrar isso. As pessoas não costumam estudar, de fato, as doutrinas, principalmente de uma forma sistemática, catam versículos ou trechos da Bíblia e fazem o que querem. Saul cometeu quase um genocídio contra os gibeonitas. Saul passou impune quase dizimando ali uma sociedade. Não foi sacrifício a Deus, irmão Rubens, mas o cumprimento da lei e do rigor contra os homicídios, contra aqueles que tiram o sopro divino, que derramam sangue de forma intencional. Então você vai ver como o texto é violentado, irmão. O texto bíblico é violentado. Deus criou cidades de refúgio para homicídios involuntários. Cidades de refúgio. Eu matei alguém sem querer. Eu ia para um lugar chamado cidades de refúgio, que eu vou explicar para vocês. Então a cidade de refúgio, ela me protegia. Essas cidades tipificavam Jesus Cristo. É algo maravilhoso. Tudo isto revelava a malignidade do pecado que escravizava a humanidade, representada ali por Israel. Muita coisa que você vê no Antigo Testamento, você fala, meu Deus, isso parece absurdo, meu Deus, eu não entendo por que Deus fez isso. Primeiro ponto, falta-nos entendimento. As pessoas violentam o texto bíblico para fazer deles o que querem, né? Segundo ponto, eu preciso que você compreenda que o Novo Testamento explica tudo aquilo que parece absurdo, todo aquele mundo de guerra, de morte, de invasão, de tudo isso. Deus estava mostrando que a humanidade é pecadora, escrava do pecado. Israel, gente, entendam. Eu sempre repito isso aqui. Israel simboliza, representava a humanidade caída, porque Israel, ele também precisava do sacrifício de Cristo. Jesus veio para redimir todos os homens, inclusive Israel. Mas como que o homem poderia entender isso?
O homem entenderia isso a partir do momento que Deus mandasse a lei de Moisés. A lei era rígida, o homem, ninguém conseguiu cumprir a lei. Por quê? Porque estava escravizado pelo pecado. Como que nós descobrimos isso? Através de Israel. E Paulo explica isso. Então, quando Israel é chamado, não é para ser salvo só porque é Israel. Deus deu uma lei justamente, porque Paulo explica isso, Deus deu uma lei justamente para que através da lei o pecado fosse revelado, através da lei o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, a gente tem que ter isso em mente. Por isso que eu tenho dito, voltar a cumprir a lei aos 10 mandamentos é retroceder, é diminuir vamos dizer, o alcance da obra de Cristo no plano da salvação e da santificação do ser humano. A lei foi dada por duas razões. Primeiro, revelar o pecado, mostrar ao homem que ele era pecador. Como assim, irmão Gladys? Ora, quando Deus disse, não mate, não matarás, e no entanto eu tinha vontade de matar e às vezes matava, aquele mandamento ia contra os meus sentimentos. Aquele mandamento dizia, olha, você quer matar? E Deus disse, não mate. Portanto, o seu sentimento é contrário ao sentimento de Deus, portanto, o seu sentimento é pecaminoso. Isso revela que eu estava morto em pecados. Então, a lei revelava o meu pecado. E aí, o que acontece? A lei veio para revelar o pecado e, portanto, a lei me entregou para Cristo, que pode resolver o problema. Tá bom? Então, vamos lá. Isso também apontava para a necessidade da regeneração humana em Cristo Jesus. A lei revelava o pecado, era a sua primeira intenção, seu primeiro objetivo, e o segundo pecado, colocar um limite nesse pecado. A lei colocava um limite na maldade do ser humano, mas quando Cristo vem e ele nos transforma, nos regenera, Cristo nos faz novas criaturas, e eu, pelo Espírito, aprendo a amar, aprendo a perdoar, logo a lei se tornou ineficaz, porque ela não me aperfeiçoava, ela apenas revelava o pecado, a doença que eu tinha. Quem vai fazer essa obra é Jesus. Então não é que nós estamos fazendo pouco caso da lei, não é que estamos mais jogando a lei no mato. O problema é que a lei tinha um objetivo, ela alcançou o objetivo, ela revelou o meu pecado, mas ela me entrega para Jesus Cristo. Então eu não preciso mais de uma lei dizendo não mate, eu não preciso mais de uma lei dizendo não cobice. Por quê? Porque a lei me dizia que eu não podia. Agora eu aprendi porque fui transformado. Eu não vou matar, eu não vou cobiçar. Não é porque tem uma regra me proibindo. É porque agora eu fui transformado e sou guiado pelo Espírito. E se eu sou guiado pelo Espírito, obviamente, quando alguém me fizer o mal, eu vou perdoar. Quando alguém me fizer o mal, eu vou saber como conduzir. Eu vou amar os que me odeiam. Eu vou bendizer os que me maldizem. Eu vou fazer bem aos que me perseguem, eu vou orar pelos que desejam mal a mim. Foi isso que o meu Jesus me ensinou. Porque se não fosse assim, bastava dizer, cumpra a lei, não mate. Bastava dizer isso. Mas vamos lá. 1 Samuel 21, vamos ler o texto aqui que o irmão Rubens está falando para a gente entender melhor. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, o que está escrito aí, meus irmãos? O que está escrito aqui, leia você com seus próprios olhos. E o Senhor lhe disse, há culpa de sangue, há culpa de sangue sobre Saul. Ou seja, Saul, ele desobedeceu um dos mandamentos, eu não posso dizer mais sagrado, todos são sagrados, mas vamos dizer assim, um dos mandamentos muito significativos, né, que é derramar sangue. Saul não matou uma pessoa, Saul quase dizimou uma sociedade, e eu vou te mostrar isso aqui. A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, ou seja, ficou, meus irmãos, impune, ficou impune isso aqui. E Deus estava trabalhando pedagogicamente, como eu disse, para que em Cristo nós entendêssemos que a vida humana é sagrada. E eu não vou tirar, não é porque tem uma lei me proibindo, eu não vou tirar porque eu aprendi que isso é sagrado. Então, ele matou os gibeonitas. Então chamou, olha como Davi, ele está procurando
fazer justiça de acordo com a lei por todas as questões que eu já expliquei aqui. Então, Deus revela que há um pecado, como ele era rei, ficou por isso mesmo, dezenas de pessoas foram sacrificadas ali, centenas na verdade, e eu vou te contar essa história. E aí, é muito curioso, porque é justamente com os gibeonitas, lembra daquele texto que Josué ora e manda o sol e a lua parar? Foi justamente aqui com os gibeonitas. Por isso que eu falo que é importante a gente entender tudo. Então vamos lá. Então Davi chama os gibeonitas e lhes falhou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel. Eles não eram. Eles eram, salvo engano, pertencentes aos amorreus. Mas lembra que quando Josué conquista a terra de Canaã, que era um neto de Noé, uma coisa que ninguém fala, Deus mandou invadir e matar todo mundo. Gente, a gente precisa compreender o contexto cultural da época. Os cananeus eram um dos, ou talvez os povos mais perversos da terra. O que acontecia ali dentro era simplesmente assim de causar pânico em quem ouve. Quando você lê os relatos de como eram feitos sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses, como eles sacrificavam os próprios filhos em rituais macabros, é uma coisa absurda, e Deus abominava tudo aquilo. Então, por mais que você fale, mas é absurdo Deus chegar e mandar destruir tudo, para aquele contexto era necessário, mas Deus também estava dizendo, eu não tolero esse tipo de coisa. O Deus chamado de mal foi o único Deus que disse, eu não quero sacrifício humano, eu não quero sacrifício de criança. Israel, eu abomino vocês porque vocês fizeram isso. Deus abominou Israel porque Israel fez isso. Israel praticava sacrifícios de crianças e Deus não aceitava. Esse Deus é mau, gente. Vamos entender o contexto? Então, depois eu quero falar sobre a invasão de Canaã num outro dia para a gente compreender melhor isso aí. Então vamos entender, os gibeonitas não eram de Israel, obviamente, mas aqui está explicando, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Veja, havia um juramento feito diante de Deus de não matar os gibeonitas. Vou te explicar por quê. E Saul, além de ter tirado vida humana, além de ter derramado sangue humano, ele quebrou um juramento feito diante de Deus de que eles não destruiriam os gibeonitas. Porém, Saul procurou destruí-los. Olha aqui a palavra. Saul queria eliminar esses povos no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Aí você vai dizer, mas irmão Gleidson, que coisa linda. Era por zelo dos filhos de Israel. Deus abominava zelo que não era levado por um coração transformado. Deus abominava a religiosidade pela religiosidade. Não é criticar a religião como tem feito aí, porque o que eles querem é atingir o cristianismo. Eu fico impressionado com, desculpa a expressão, com a tolice de muitos cristãos. Não, porque o crente, isso acontece com o evangélico, né? Não, e eu sou evangélico, tá, gente? Porque Deus não quer religião, porque religião é isso, religião é aquilo. Mas o único povo que está fazendo isso são os evangélicos. Eles querem justamente isso. Porque, gente, entendo, eles querem chegar aonde? Eles querem chegar no ponto em que nós não vivamos mais a Bíblia. Para quê? Para estabelecer a nova espiritualidade, aonde cada um vai buscar a sua própria conexão com o divino. Observe como tudo hoje é meditação. Observe como a palavra silêncio, o silêncio de Deus, ela está na boca de muitos padres católicos aí famosos. O Frei Gilson adora falar isso. Vamos buscar o silêncio, o secreto de Deus. Eu fico abismado que as pessoas não entendem, não estudam isso e estão sendo conduzidas para isso. Por isso valorizamos o secreto, por isso valorizamos orar no quarto, por isso estão tirando a ideia de que eu não preciso estar dentro de uma congregação unido com um povo. Ao invés de se corrigir o mal que fizeram com a igreja, estão terminando de destruir a igreja. Aí você vai entender que secreto, yoga, conexão, meditação, tudo isso está nos levando para o quê? Para a conexão individual com Deus, que vai ser a base da nova espiritualidade mundial. Então vamos lá, era um zelo de Saul hipócrita, né? Se você um dia estudar
a diferença entre Saul e Davi, você vai ver o absurdo que era. Saul não admitia seus pecados. Saul, tudo que ele fazia de errado, ele justificava. Davi, com todos os seus erros, quando ele era repreendido, ele dizia, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Vamos lá. Por isso ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Então perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate darei para que abençoeis a terra do Senhor? Ele pergunta aos gibeonitas, porque havia culpa de sangue. Não é porque Deus queria sacrifício. Havia culpa de sangue e a punição não havia acontecido. Saul era rei, ficou por isso mesmo. Então os gibeonitas disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Irmãos, muito provavelmente a casa de Saul estava junto com Saul quando eles derramaram sangue inocente. A casa de Saul infringiu uma lei que tinha como objetivo preservar vidas. Eu sei que você vai dizer, mas irmão Gleidson, mas eles mataram, agora vão pagar com a própria vida? Sim. Primeiro, o que Deus queria ali era dizer, olha, se você matar, se você tirar a vida de humano, pelo próprio humano você vai perder sua vida. Agora imagine que aquelas pessoas não temiam isso, não se preocupavam com isso. Dane-se o que vai acontecer, eu vou tirar a vida. Percebe o nível de afronta? Percebe que eles não estão nem aí para a sua vida. Deus não tolerava aquilo e Deus era extremamente rígido justamente por quê? Porque essas pessoas, elas estavam se lixando para tirar a tua vida. Da mesma forma que hoje você olha para uma cena, como um dia desse eu vi, algo assim que me dá náuseas, gente, me dá náuseas. É quando você viu, igual que aconteceu aqui no DF, um casal de jovens estudantes, tava lá namorando, sentado, namorando assim, numa boa, namorando mesmo, não tô falando de nada errado não. Tava lá sentado num banquinho da praça, um de um lado, outro do outro, conversando. Chegou dois vagabundos, dois marginais, e foram tomar a mochila do menino. O garoto, acho que tinha 16 anos, 17, ele nem reagiu e levou uma punhalada pelas costas, uma facada. E ele morreu. Totalmente desnecessário. Então, isso nos revolta. Por que tirar a vida? Por que causar uma dor tão grande numa família? Eu fico mais no lugar do pai e da mãe, para você ver o quanto nós, humanos pecadores que somos falhos, nos revoltamos quando vendo alguém tirar a vida de outra pessoa de forma covarde. Na minha vida policial, gente, eu vi muito isso. Já teve dias de eu voltar para casa assim, sabe, com a mente perturbada. Eu voltava para casa assim, angustiado, com tanta tristeza. É como se aquilo me abalasse, é como se eu tivesse cansado de ver tanta maldade. E aí, imagina Deus olhando para isso. Deus era intolerante mesmo, intolerante com esse tipo de situação. Ele não tolerava vida humana, ninguém tem o direito de tocar. Aí vamos lá. Os gibeonitas, olha que curioso. Eles disseram, não é por prata nem ouro, eles não estavam interessados em dinheiro, eles só queriam justiça. Entenda, a palavra justiça muitas vezes é tratada como vingança, aí cada um coloca como quer, tá vendo, são vingativos. Mas entenda, Deus está trabalhando num processo pedagógico, progressivo, paulatino, até chegar em Jesus Cristo, mas aquela era a cultura. Mas Deus começou a colocar a sua mão e dizer, olha, não é por aí, vamos colocar regra. Beleza, tirar a vida humana é algo abominável, é também para mim. Mas eu vou colocar as regras aqui, vamos trabalhar aos poucos. Quem tirar a vida humana vai também perder sua vida. Porque, ora, se eu não quero morrer, eu também não vou matar. Mas nem isso eles respeitavam. Então os gibeonitas tinham ali para aquela civilização, para aquela cultura, para aquela época, eles tinham um sentimento de que foi praticada uma injustiça e não foi reparado. Tá percebendo a diferença da coisa? Aí vamos lá. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Tá percebendo a diferença da mentalidade dos gibeonitas para a mentalidade de Saul? Disse Davi, que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, olha só, gente, o homem que nos destruiu, Saul, e procurou que fôssemos assolados, tem uma versão que fala destruídos, dizimados, né? Sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Ele disse, olha, os gibeonitas estão dizendo, nós não queremos prata,
nós não queremos dinheiro, nós não queremos tirar a vida de ninguém de Israel, mas houve um homem, quanto a esse homem, que procurou nos destruir, queria que fôssemos assolados, sem que nós pudéssemos subsistir. Aqui é quase dizendo, nós não tivemos chance nem de reagir. Nós não tínhamos como sobreviver nesse terreno aqui porque ele queria nos destruir. Quanto a esse homem ele, e a sua casa, porque o texto implicitamente, eu não estou afirmando, mas o texto dá a entender que foi Saul e sua casa que fizeram tudo isso. Não foi só Saul. De seus filhos, diz aqui o gibeonita, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, eleito ao Senhor, disse o rei, eu os darei. Quando você vê aqui, enforquemos ao Senhor, parece realmente que Deus quer sacrifícios, mas entenda, aqui não é sacrifício porque Deus quer sacrifícios. Aqui seriam pessoas que estariam sendo feitas justiça. Eles estariam, no caso ali, sacrificando aquelas pessoas para se cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Quem tirar a vida humana vai perder a sua vida. Por mais que pareça pesado, gente, eu estou tentando explicar a cultura, estou tentando explicar que Deus estava sendo rígido para que se respeitasse a vida humana, para que não se tocasse em vida humana, e mesmo assim, se com tudo isso, sabendo do rigor de Deus, sabendo, perderam o temor a Deus, porque entenda, se houvesse temor a Deus, não precisava nem de lei, mas o homem era pecador. Então Deus colocou leis rígidas, mas o que Deus queria era que se preservasse aquelas vidas. E Deus está dizendo, Saul, da mesma forma que você causou dores, você vai sofrer dores, Saul. Essa era a lei. Aí nós vamos entender daqui a pouco que Deus vai explicar isso lá na lei dos homicídios. Então, e Davi disse, eu os darei. Então, este foi o contexto. Agora uma coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês, que é o seguinte. Quando Josué ele conquista a terra, o que acontece? Os gibeonitas estavam ali, eles faziam parte dos amorreus. Aquela terra estava toda quase na mão dos cananeus e ali havia vários povos. Os cananeus eram, na verdade, um povo formado por vários pequenos grupos. Então tinha os amorreus, os perezeus, os heteus, os heveus e vários povos. E aí o que acontece? Quando eles chegaram lá, esses gibeonitas, que era parte dos amorreus, eles mentiram para Josué, disseram assim, olha, nós íamos de longe e tal, soubemos da fama de vocês têm um Deus aí que protege vocês, nós estamos com medo, então nos receba no meio de vocês. E aí o Josué recebe. E eles passam a fazer parte daquele povo de Israel. Israel não tocou neles. Fizeram um juramento diante de Deus que não iam matar os gibeonitas, que iam preservar os gibeonitas, e estava tudo dando certo. Então, depois eles descobrem, os israelitas descobrem que, Josué descobre que eles haviam mentido. Eles não vieram de longe, eles já estavam ali. E Josué pergunta, por que vocês mentiram pra gente? Eles explicaram, porque a gente teve medo. Beleza, ficaram lá no meio de Israel. E então, teve um dado momento que 5 reis, era 5 ou era 4, não me lembro, 5 reis ou era 4, se levantaram para destruir os gibeonitas, inclusive um rei lá de Jerusalém, porque Jerusalém ainda não era dos israelitas, eles estavam conquistando aquela terra. Lembra que tudo isso ainda era Canaã apenas. Aí o que aconteceu? Esse rei, o Josué, ele luta contra esses reis a favor dos gibeonitas. Veja, Israel e os gibeonitas lutando junto contra os reis que vieram atacar os gibeonitas. Então havia um acordo entre eles feito diante de Deus. E Saul desrespeitou tudo isso. Tá compreendendo? Então, foi nessa guerra a favor dos gibeonitas contra esses reis que Davi, que Josué queria lutar até mais tarde, mas o sol estava se pondo. Como vamos brigar no escuro? Então o que ele fez? Ele disse, sol detente, lua para. E o sol parou. E aí o tempo parou ali no caso e a luta continuou. E Israel teve vitória. Agora vamos seguir aqui. Olha só, agora tem uma parte mais curiosa do texto. Êxodo 21, vamos começar a tratar como Deus via o homicídio, como era a legislação sobre homicídio. Êxodo 21, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição,
olha só, matando a traição. Deus não tolerava isso. Tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então, aqui Deus está tratando dos crimes de homicídio e Deus está colocando algumas situações. Aqui, por exemplo, matar a traição. Isso é coisa de quê? De covarde. Além de tirar a vida, que eu já expliquei no início do vídeo, né? Que é sagrado porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Além disso, está matando a traição. Versículo 22. Se os homens brigarem, agora aqui está a única exceção, irmãos, pelo menos que eu saiba. Eu posso estar até enganado, mas que eu saiba é a única exceção para alguém que matou sem querer, sem intenção, e mesmo assim vai pagar com a vida. Olha que interessante. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida, e forem a causa que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, por exemplo, dois homens estão brigando, feriram uma mulher grávida, a mulher foi ferida, mas não teve um dano maior, não teve uma sequela, vamos dizer, não aconteceu nada mais grave. O que vai acontecer? Ele vai ser julgado, o marido da mulher vai impor ali uma indenização e ele vai pagar conforme os juízes vão determinar. Agora olha que interessante, mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Ou seja, de acordo com o que você fez, você vai pagar. Aqui o curioso, vida por vida. Mas foi um crime sem intenção. Dois homens estão brigando e agrediram uma mulher grávida. E o bebê, por exemplo, morreu. Então você vai pagar com a vida. Veja que isso aqui seria um aborto, né? A pessoa teria o aborto por causa de uma briga, mas Deus preservando a vida da criança. Deus disse, mesmo sendo sem intenção, você vai pagar. Porque a mulher grávida aqui, ela é tratada de forma especial. Vocês foram negligentes, imprudentes, arriscaram a vida de que estava sendo gerada. Veja como Deus é contra o aborto. Os homicídios praticados sem intenção, quando alguém matava sem querer, a pessoa não pagava com a vida. No caso da gravidez, mesmo sem querer, pagava com a vida, mostrando o quanto Deus preserva a vida humana mesmo antes dela nascer, porque ela já existia. Ele só não tinha ainda vindo ao mundo, à luz, só não tinha ainda sido, vamos dizer, nascido, como a gente fala, mas ela já existia dentro da barriga da mãe. Isso é lindo, né, gente? Aí, ou seja, mas se você olho por olho, dente por dente, mão por mão, aqui quer dizer, assim como você fizer, vai ser feito com você. Então não faça, tá bom? Mas tem uma outra coisa que Cristo ensinou sobre isso aqui. Aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não faço com ninguém. Eu não faço com ninguém. Então tem muita coisa por trás do que Deus está falando. Êxodo 22, olha só. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Olha que curioso isso aqui. O ladrão arrombou uma casa e entrou numa casa de alguém. Isso, olha que coisa curiosa. Se o ladrão sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Ora, invadir a minha casa, estão querendo me roubar e eu feri aquela pessoa, eu não vou ser culpado. Agora olha que curioso. Se porém já havia sol, quando tal fato se deu, quem o feriu será culpado de sangue e nesse caso o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. O curioso é que se, por exemplo, já havia sol, a coisa muda de figura. Por quê? O que se entende desse versículo é o seguinte, gente. É que, ora, se ele entrou na minha casa à noite, estava escuro. Ali você não tinha iluminação como tem hoje. Então eu feri alguém, eu não sou culpado de sangue. Eu não sou culpado de sangue. Ele invadiu minha casa, estava de noite. Agora se foi de dia, a figura muda. Por quê? Porque eu já tenho condição de identificar, de reagir de uma forma diferente. Então eu vou ser culpado daquilo que eu fizer. Agora, claro que isso aqui vai ser levado para os juízes. Mas o que Deus está dizendo aqui
é que à noite alguém invade minha casa, eu não tenho como enxergar, eu não tenho como discernir o que está acontecendo, a minha família está em risco, eu estou em risco, eu não vou ser culpado de sangue. Era de noite. O que Deus está dizendo aqui não é que de dia o camarada pode entrar e fazer o que quiser, mas é que durante o dia, na claridade, você vai discernir o que está acontecendo, portanto, você será culpado caso você haja de forma errada. Olha como Deus era zeloso, gente. Olha que coisa impressionante. Deuteronômio 19. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, veja, alguém que aborrece o próximo e lhe arme ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, ou seja, você matou, e se acolhe em uma dessas cidades, que eu vou falar agora sobre a cidade de refúgio, o que ele está dizendo? Ora, você foi para a cidade de refúgio, a cidade de refúgio, ela era uma proteção para quem tirou a vida sem intenção, mas veja bem, o que ele está dizendo aqui? Alguém que tirou a vida feriu com golpe mortal, portanto matou, mas você já tinha raiva dele. Você armou ciladas, então você não tem direito à cidade de refúgio. Olha como Deus é perfeito. Os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e irão entregá-lo na mão do vingador de sangue para que morra. Quem é o vingador de sangue? Era aquela pessoa escolhida pela família da vítima para vingar aquele que tirou a vida da família, do doente, né? Que tirou a vida da pessoa. Então a família escolheu alguém para ser o vingador de sangue. Esse vingador de sangue tinha o direito de tirar a vida da pessoa. Olho por olho, mão por mão, dente por dente, pé por pé, ferida por ferida, golpe por golpe, por aí vai. Os anciãos da cidade vão tirar então, porque veja, ele matou de forma intencional, ele armou cilada, ele não gostava da pessoa, mas ele foi para a cidade de refúgio. Os sacerdotes, sabendo disso, os juízes, sabendo disso, deverão tirá-lo de lá, e os anciãos da sua cidade enviarão e entregá-lo na mão do vingador de sangue. Não olharás com piedade, antes exterminará de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Aí você lê isso aqui e fala, meu Deus, que Deus cruel, né, irmão Rubens? Olharás, não pode olhar com piedade, antes exterminarás, mas é para tirar a culpa do sangue inocente. Deus está olhando para aquele inocente que morreu. Deus está olhando para aquela vítima desse sanguinário, desse homem cruel, desse homem que não teve temor a Deus, que já havia avisado, que já havia prometido, que já havia imposto penas vítimas. Ele não teve pena da família que perdeu o ente querido. Deus está dizendo, olha, eu não vou tolerar que ninguém tire vida de ninguém. Essa é a mensagem. Mas qual é a mensagem que está antes de tudo, que é a base de tudo? Qual é a mensagem que sustenta tudo isso? A vida, ela é sagrada. A vida, ela é sagrada. Por isso, Deus, ele era intolerante com isso. Deus, ele era implacável em relação a isso. Vamos lá. Cidade de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. O homicida que matar alguém involuntariamente, ou seja, matou sem intenção, ele tem direito a ir para a cidade de refúgio, e eu vou te explicar isso. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, já expliquei. Para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então não é assim, matei, não tinha intenção, fica por isso mesmo, não. Você vai para a cidade de refúgio. Você vai ter sua vida preservada até você ser julgado, né? O vingador de sangue não pode te tocar se você for para a cidade de refúgio. Gente, isso tipifica Jesus. Nós que pecamos, nós que vivíamos sem o conhecimento de Cristo e errávamos, estamos sujeitos ao vingador de sangue, que aqui na minha interpretação eu vejo como o diabo, que quer nos destruir. Mas quando você vai para Cristo, ninguém mais pode te tocar.
ninguém mais pode te acusar. Ninguém mais pode querer jogar na sua cara os seus pecados. Ninguém mais pode querer se vingar daquilo que você fez. Você está refugiado em Jesus Cristo, porque você agora é nova criatura. Mas compreenda, se você fez mal intencionado e foi lá só para se cobrir, só para se proteger, está errado. Você vai ser tirado. Ninguém pode se esconder numa igreja ou em Cristo fazendo de conta que o serve ou porque fala do nome dele. Se de fato não tiver passado pela transformação. Cristo é a nossa cidade de refúgio para aqueles que de fato se arrependeram de seus pecados. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis desse lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente, gente, entenda, isso é maravilhoso. Então Deus preparou 6 cidades de refúgio. Quais eram estas cidades, irmãos? Eram todas cidades que eram as cidades pertencentes ali, os lugares que ficavam os levitas. Então veja como Deus tem um cuidado de que os levitas, os sacerdotes, cuidem disso. Eles julguem, eles acompanhem isso. Então, os levitas não tinham direito a porções de terra como teve o restante das tribos. Os levitas não tinham. Mas eles tinham certos lugares aonde eles iam ficar. E naqueles lugares eram onde ficavam as cidades de refúgio. Eram 6 cidades. Deuteronômio 19 diz, já estamos acabando, tá? Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma ciladas, se levanta contra ele e o fere em golpe mortal, se acolhe em uma dessas cidades. Então, aqui eu acho que eu estou até repetindo, mas aqui está dizendo que aqui é Deuteronômio 19, eu estou repetindo sim. Então o que acontece, gente? As cidades de refúgio, ela é justamente para abrigar aqueles que mataram involuntariamente. Olha o que fala aqui Deuteronômio 19. Olha, ou melhor, vamos aqui para Deuteronômio 35. Aqui Deus vai detalhar a questão dos homicídios. Olha que curioso. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Se alguém feriu e matou, é homicida. Aqui os crimes intencionais. Olha como Deus é detalhista para quem acha que Deus é mau. Ou se alguém ferir a outrem com a pedra na mão que possa causar morte e este morrer, é homicida, será morto. Seja com, ele disse aqui primeiro, com ferro, né? Agora com pedra. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e este morrer, é homicida e será morto. Ou seja, pedra, pau, ferro, não importa, matou porque quis, será morto. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com ódio ou com mau intento e lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Ou seja, eu empurro alguém, eu firo alguém com ódio, mau intento, por inimizade, eu sou homicida. Porém, se eu empurrar subitamente, olha que interessante, gente, se empurrar alguém subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, olha como Deus é detalhista, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado mal, ou seja, eu não queria matar, eu não tinha nada contra ele, eu não tinha intenção de fazer nada, foi realmente uma fatalidade. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo estas leis. A congregação vai chamar o vingador de sangue, vai chamar a pessoa que praticou isso e vai julgar segundo essas leis. Confirmou, ele não tinha intenção, ele não será culpado de sangue. E aí,
o fará voltar à cidade de refúgio, aonde se tinha acolhido, e ele ficará ali até a morte do sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Olha que coisa curiosa. Primeiro, ele cometeu um homicídio. Ele sabe que foi intenção. Ele vai para onde? Ele corre e busca refúgio na cidade de refúgio. Depois ele vai ser julgado. Se comprovou, então, você não teve culpa, foi sem intenção, então você está protegido, volte para a cidade de refúgio e fique lá até a morte do sacerdote. Aí, olha que coisa curiosa, lembre, até a morte do sacerdote, do sumo sacerdote. Porém, se ele de alguma forma, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites daquela cidade, se o vingador de sangue o matar, o homicida não será culpado de sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, pois depois da morte desse, o homicida voltará à terra de sua possessão. Gente, eu tenho que fazer uma pausa aqui. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um tipo de Cristo. Eu vou para a cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas lá eu estou protegido, eu vou viver normalmente. É uma cidade que eu posso viver protegida. É um lugar que eu estou protegido da vingança, porque eu não queria fazer aquilo que eu fiz. Quando o sumo sacerdote morrer, eu estou liberto. Quando ele morrer, eu estou livre. Eu vou voltar para a terra da minha possessão. Isso representa que você era um escravo culpado. Você tinha uma penalidade sobre você. Mas quando Cristo, nosso sumo sacerdote, morreu por você, você está livre. Você não deve mais nada. Você tem o direito de sair livremente. Isso é uma tipologia de Cristo. Mas vamos seguir aqui com o nosso texto. Estamos acabando, gente. Aí o que acontece? Todo aquele... Aí ele vai dizer aqui, ó. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outro será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra. Gente, olha como Deus ele é zeloso. Alguém para culpar alguém de um homicídio, porque como a acusação é grave e a punição também é grave e envolve vida, tanto de quem fez, de quem perdeu a vida, como daquele que praticou, que pode ser vingado. Ele está dizendo o seguinte, não vale só uma testemunha. Justamente por quê? Para reduzir ao máximo a possibilidade de erro. Porque Deus está tratando com vidas. Deus não quer punir alguém injustamente. Então, gente... não vale só uma testemunha. Não pode ser só uma. Assim não profanareis a terra com que estáis. Olha só, se você derramar sangue, você está profanando a terra. Assim, dessa forma, com essas leis, você não profanarás a terra que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Olha a profundidade disso. O sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Vamos repetir isso aqui. Porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação, nenhum sacrifício se fará pela terra por causa do sangue que foi nela derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. O que Deus está dizendo é que se alguém tira a vida de alguém, nenhum sacrifício vale, a não ser daquele mesmo que tirou a vida. O sangue daquele que derramou o sangue. Porque senão, gente, se eu sabendo que se eu matar, eu vou pagar com a vida, se eu sabendo disso eu ainda mato, imagina se Deus coloca outra coisa. Deus estava revelando a maldade do coração humano. E se você tirar a vida, você vai perder sua vida. Porque se você não respeita, mesmo sabendo que vai morrer, imagina sabendo que não vai morrer. Então vamos lá. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito. Pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Olha que coisa linda. Você está tirando vida, derramando sangue que representa de pessoas, de seres humanos que são a própria imagem de Deus.
Você não está respeitando nem a minha presença nesse lugar. Não profane a terra na qual eu habito. Essa mensagem, ela vai ser plena lá em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer aqui para vocês, e agora estamos encerrando mesmo. Tudo foi colocado debaixo do pecado para que a humanidade compreendesse a excelência do poder libertador de Cristo. Deus estava agindo de forma radical. E isso assusta, mas peraí, tirou vida lá do pessoal porque eles tiraram vida e tal. Mas Deus está dizendo, olha, toda essa bagaceira que vocês estão vendo, todo esse absurdo que não precisava acontecer, eu coloquei legislações rígidas para mostrar que o homem não respeita nada. Então tudo isso que te assusta e Deus acaba sendo culpado, é justamente para revelar o quanto o pecado ele é maligno. Paulo vai dizer isso. Para que se revelasse a malignidade do pecado, Deus estabeleceu essas leis. E aí Deus permite que tudo se revele como pecaminoso. É isso que o texto quer dizer, que Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Deus permite que o pecado se revele, que a gente entenda a profundidade do pecado, para que a gente entenda a profundidade da obra de Cristo. Olha o que está dizendo aqui. Tudo foi colocado debaixo do pecado, para que a humanidade compreendesse a excelência do poder libertador de Cristo. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Deus permitiu que tudo se revelasse, tudo sobre o pecado, tudo ficasse debaixo do pecado, para que a fé em Cristo fosse concedida, né, para aqueles que creem na promessa, não na lei. Não é aqui a lei mais que vale, é a promessa. Porque a lei não salva, é isso que a gente tem que entender. Mas a promessa feita a Abraão, e tudo isso se consuma na pessoa de Cristo. Então o pecado foi extremamente revelado, foi manifestado, para que a gente compreendesse a nossa necessidade de Cristo. Romanos capítulo 5. Sobreveio a lei para que se avultasse, se manifestasse, né, se tornasse mais visível o pecado. Veio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 7. Acaso o bom se tornou em morte? O que é o bom aqui? A lei? Peraí, então a lei veio para revelar pecado, a lei veio para mostrar o meu pecado, então a lei é ruim? Não, a lei não é ruim. De modo nenhum. O bom se tornou em morte? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa que é a lei, causou-me a morte. Não é que nós estamos ainda que seguir a lei, mas Paulo, a lei foi boa para revelar, e esse era o único propósito da lei. O pecado causou-me a morte, ou melhor, a lei causou-me a morte. Em que sentido? A lei revelou que eu estava morto. É isso que estava acontecendo lá em Israel. É esse que o irmão Rubens quer culpar Deus, mas é o que Deus está tentando mostrar aqui. A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo está dizendo, não é que a lei é má, mas a lei veio apenas para revelar o meu pecado, portanto revelar que eu estava morto, a fim de que, Paulo está dizendo, qual é o propósito? A fim de que o mandamento se mostrasse, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Está compreendendo? A lei veio para revelar o pecado e o quanto ele é maligno. Colossenses capítulo 1 fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Veja como toda essa malignidade revelada pela lei, como Deus queria punir o pecado de homicídio, como Deus era inflexível contra quem tira a vida do seu próximo. E tudo isso, mesmo assim, a lei não resolveu, porque de fato não era para resolver, mas era para revelar o pecado do homem, mesmo sabendo da punição, ele continuava matando, para que o homem entendesse que ele precisa de Cristo, ele precisa da redenção. Aí Paulo vai dizer, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, que a lei não conseguiu fazer isso, até porque não era o seu objetivo. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo, até a lei, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele ter a primazia, ou seja, ele ser o primeiro, em todas as coisas ele ter prioridade. Então, meus queridos, existe todo um contexto em que Davi permitiu, porque Davi permitiu que 7 pessoas da casa de Saul fossem ali sacrificadas em termos pelos gibeonitas. Mas não é apenas que Deus queria sacrifício, não. É porque uma injustiça foi cometida diante da lei, em pleno vigor da lei, em que Deus era inflexível contra aqueles que tirassem a vida do seu próximo, porque a vida do ser humano, ela é o próprio sopro divino. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, e Saul, sabendo disso, ele quase dizimou uma sociedade. E apenas 7 membros da família, né? Porque ali tinha que ser feita justiça. Então, ao invés de enxergar que foram sacrifícios feitos a Deus, eu deveria fazer a leitura correta, que na verdade estava se cumprindo o mandamento, a justiça que a lei exigia estava sendo cumprido. De forma indireta foi para Deus, foi, mas não porque Deus necessitasse daquilo. Porque o próprio Deus, quanto aos próprios sacrifícios de Israel, teve um dia que Deus falou: eu não preciso de sacrifício, Israel. Eu não como carne. O cheiro do seu sacrifício está me causando enjoo. Deus falou isso. Mas Deus queria que Israel compreendesse que pecado gera morte. Que pecado gera morte de inocente. Deus estava ensinando Israel, gente. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.